Salve surfista, acertar a previsão de ondas nem sempre é fácil, né? Nesse vídeo de agora eu acabo respondendo essa pergunta que surgiu para mim durante uma live. Confere aí o que tu acha sobre esse assunto. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego, oceanógrafo, especialista em ondas, sou surfista também. E aqui nesse projeto eu te ensino a evoluir o teu nível de surf, acertando onde e quando surfar as melhores ondas para o teu nível. Então curte esse vídeo, vê se faz sentido, comenta aí e te vejo lá. Rodrigo comentou aqui, ó. Acertar a previsão não é fácil. Rodrigo Sansão. Acertar a previsão não é fácil. Cara, essa é uma das travas também pra mim, né? É tu não conseguir acertar a previsão, por exemplo, né? E porque isso faz com que tu acabe estando no mar ruim, na hora ruim, ou não está nas melhores horas possíveis pro teu nível, né? Por exemplo, pô, pra mim que queria aprender a pegar tubo ali há 10 anos atrás, eu tinha que acertar a previsão, eu tinha que estar no momento tubular do mar para me poder praticar e aprender o tubo. Para quem está treinando aí drop com skate, enfim, pô, não adianta tu treinar e chegar lá no mar fechadeira, oco, cocão, porque tu não vai nem conseguir praticar aquilo que tu treinou, né? Por isso que o que o Rodrigo comentou, acertar a previsão, essa é um dos pilares, é uma das travas que a gente tem que destravar também. E vamos ver se a gente destrava essa semana, certo? E aqui, Rodrigo, a visão que eu tenho aqui, tá? Sobre acertar a previsão, né? Com essa visão de acertar onde e quando surfar. Pensando, por exemplo, né, no que a gente está falando nesse vídeo, em tu evoluir o teu nível do surf, dar o próximo passo que tu precisa. Para mim, acertar a previsão, ela tá aí calçada em 3 pilares, certo? Para te acertar a previsão, para te julgar que eu acertei a previsão, tu tem que primeiramente entender, né, quais são as condições ideais, por exemplo, para o surf da minha região. Eu tenho que entender qual é, por exemplo, a altura, período, direção que melhor quebra nas praias da minha região. Qual é o vento terral? Qual é o vento que piora a condição do surf, por exemplo? Qual é o vento maral, né? E isso tu pode ter também um vento cruzado, né? Qual vento é o melhor, é o pior? Qual a maré? Aqui, pô, a depender do dia a maré é muito cheia, a condição vai estar horrível. Então, primeiramente, tem que entender quais são aí as melhores condições para o teu pico, né? Primeiro pilar para acertar a previsão. Depois que tu sabe as condições, o segundo pilar é tu aprender a ler isso no site de previsão de ondas. E aí tu lê nos gráficos e tu aprender a entender, né, a projetar como que isso vai se mostrar numa praia. Então a gente tem que entender aqui do que? Tem que entender de ler gráficos, né? Entender ali os vários tipos de gráficos que existem e o que aquelas figuras, aquelas cores, aquelas barras, aquelas linhas, aquele monte de sopa de letrinha, né? N, S, E, o que tudo aquilo está querendo me dizer, certo? E depois que a gente leu aquilo, né, aquele gráfico do site de previsão de ondas, beleza, eu li aqui 1.5, o que isso quer dizer na praia, certo? Entender também o que isso quer dizer lá na praia. E aí a terceira coisa aí para mim, né, isso é parte do meu método, né? E não é a verdade universal, mas é parte do meu método, é assim que eu aprendi e é assim que eu ensino as minhas dezenas de alunos e assim que eles estão conseguindo acertar a previsão com muito mais assertividade. E o terceiro passo é tu ter aí a mentalidade de criar memórias. Por quê? Porque a condição de onda que tu vai encontrar numa praia, ela está muito relacionada com, por exemplo, como está uma bancada. Por isso tem que desenvolver na tua memória, né? Por exemplo, pô, tu viu tais condições no site de previsão de ondas. E aí tu vai pra praia, beleza? Chega lá, pô, tu encontrou tal tipo de onda, tal condição. Pô, é uma condição ideal, é ótima. Aquela é o tipo de condição da previsão que tu tens que fixar na tua memória, seja colocar numa planilha do Excel, anotar numa folha ou anotar na mente mesmo, mas tu tens que entender exatamente qual é a condição, qual era a maré que te fez pegar aquela alta onda. Ou, caramba, eu vi tal coisa no site, me pareceu que ia rolar as ondas, mas cheguei lá, caramba, não estava legal.
Às vezes tu pode ter ido numa maré muito cheia, por exemplo. E aí, pô, isso também faz parte da memória. Tu pode pensar, caramba, o vento era terral, a condição de onda era ideal, período, altura de onda, tudo perfeito, mas por alguma razão as ondas estavam muito xoxa, muito fraca, nem me levava direito, estava esfarelando muito. Para quem está de longboard, só querer deslizar. E aí o que vai acontecendo? Com essa memória, com essa visão, né? Porque assim, quando eu falo isso, tu tens que estar com a visão de estar atento a tudo e estar absorvendo essa memória. E aí, pô, com essa visão da memória, tu vai aprendendo a conhecer cada vez mais quais são as condições do teu pico. Tu vai reforçando aí, por exemplo, a leitura dos sites de previsão e vai te ajudando a criar memória, e isso aí vai virando um ciclo virtuoso que vai cada vez mais te deixando mais assertivo aí na hora de escolher onde e quando surfar. E isso vai resultar, por exemplo, numa destrave, né, no destrave do teu surf, na evolução. E aí o Rodrigo comenta, ó, isso, a bancada muda em cada estação do ano. E isso faz parte de criar a memória e de conhecer o teu pico, né? Por exemplo, o verão agora, né, com pouca tempestade, com pouca condição de onda intensa, a areia que está lá na região submarina, né, que forma os bancos de areia, onde as ondas quebram, todo esse pacote de areia, imagina um grande volume de areia, tudo isso vai chegando mais perto da praia, certo? Chegando mais perto da praia, as ondas vão começar a quebrar numa região um pouco mais rasa, fazendo com que, por exemplo, uma pequena, pensando aqui em Floripa, né, por exemplo, uma pequena ondulação de leste com curto período, quando normalmente não quebrariam ondas, né, numa situação de inverno, essa pequena valinha já começa a quebrar quando essa bancada está mais perto da praia. Então, quando tu for ler no site de previsão de ondas, tu já vai procurar ali, né, aquela ondulaçãozinha de leste, como a dessa semana, por exemplo. Pô, tá bem pequeno, nada de especial, mas certamente vai ter uma brincadeira, vai ter uma condição surfável, porque as bancadas elas estão mais próximas da praia pela condição de verão, consequentemente, né, as ondas, mesmo pequenas, começam a quebrar melhor. Já numa condição de inverno, toda essa bancada começa a ir mais lá para trás, fazendo com que, por exemplo, as ondas gigantes mais intensas quebrem com perfeição. Mas aí, essas valinhas menores, por exemplo, já não quebram tanto no inverno, né? Precisa de um pouco mais de energia, de período, para poder quebrar essas ondas. Essa é um pouco da dinâmica da praia, né, que ajuda aí também a acertar, por exemplo, onde e quando surfar. Isso é muito doido, né? A natureza não é tão simples de prever assim. E por isso que vale a pena, o cara tem que estar atento a entender o funcionamento, né? Eu sempre falo isso, caramba, como pode, né, o surfista quer evoluir ou quer desfrutar, quer curtir mais. Para isso ele depende, né, das condições da natureza, né, de uma praia para poder surfar. E como é que pode, né, não ter essa cultura de aprender como a praia e a onda funciona? Isso é muito doido, certo? Muito doido mesmo. E por isso que quem tem esse curtir mais, ficar mais confortável na água e certamente tem essa sensação de progresso, consegue evoluir mais o surf, porque ele consegue acertar onde e quando surfar com mais frequência, consegue estar nos mares melhores, nas melhores ondas para o nível de surf dele, para aquilo que ele quer executar e praticar. Mas muito boa pergunta, cara, muito boa mesmo. E essa é uma dor muito comum, tá, cara? Tu não tá sozinho nessa. Eu diria que, talvez 50% assim, da galera que me procura, seja dos alunos, seja que participa dos eventos que eu faço aí e responde questionários, essa é uma dúvida muito comum. Tu não tá sozinho. E é para isso que eu estou aqui também, para fazer conteúdos, né, em pequenas doses diárias, para poder ir elevando aí o conhecimento e fazer tu conseguir aí quebrar, por exemplo, essa barreira.